Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o seu professor de matemática André para mais um vídeo. E a aula de hoje vamos falar sobre o máximo divisor comum, conhecido como MDC. O MDC fala de divisores. Então, vamos primeiro aqui com estes exemplos entender quais são os divisores. Eu trouxe aqui o número 8 e o número 12. O número 8 tem como seus divisores o número 1, o número 2, o número 4 e o número 8. Lembrando que o número 1, ele pode dividir qualquer número, certo? Então, ele sempre vai aparecer nos divisores de qualquer número. Já o número 12, temos como os divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Lembra que quando a gente fala de divisor, quer dizer que a divisão ela é exata. Temos um vídeo aqui no canal explicando como fazer uma divisão exata, certo? Então vamos lá. Se queremos descobrir quais são os divisores comuns entre esses dois números, vamos analisar cada um deles. Então, o número 1 é o divisor do número 8 e também é o divisor do número 12. Então, temos o número 1 aí em comum. O número 2 também é o divisor do número 8 e também é o divisor do número 12. E isso acontece com o número 4, tanto que divide o 8, como também divide o 12. Então, logo de cara percebemos que o máximo divisor comum é o número 4. Eu vou colocar aqui os divisores comuns, né, que chamamos de MDC, entre o 8 e o 12, é o número 4. Ó, percebam que o máximo que divide os dois números é o número 4, certo? Eu vou fazer um outro método para vocês tentarem achar esse valor sem precisar encontrar os seus divisores. Esse outro método é o método fatorando. Vocês têm que lembrar que a gente fatora um número e esses números que a gente fatoramos dividimos pelos números primos. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui para vocês que os números primos, ele começa com 2, aí vem o 3, o 5, o 7 e segue indefinidamente, certo? Então, são os principais que a gente utiliza. Como é que eu vou fazer essa outra forma de encontrar o máximo divisor comum entre o número 8 e o 12? Aqui foi uma forma que a gente fez, analisando os seus divisores, os divisores de cada um, e agora vamos fazer com outro método, que é fatorando esses dois números. Então, aí a gente coloca o número 8, vírgula, e do lado o número 12, e passa uma barra grande, certo? E aí a gente começa. O número 8 e o número 12, dá para dividir com qual números primos? Então, são números pares. Dá para a gente dividir por número 2. Então, coloco o 2. Observa que 8 dividido para 2 vai dar 4. 12 dividido para 2 vai dar 6. Perceberam que o número 2 dividiram os dois números ao mesmo tempo? Guarde isso que é muito importante. Então, eu vou marcar aqui que o número 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo, certo? Eu continuo. O número 4 e o número 6 são números pares também. Dá para dividir pelo número 2. Então, eu vou continuar dividindo por 2. Faço o mesmo esquema. Olha, 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 2. Perdão, 3. Ok? Pronto. Percebe também que esse número 2 aqui dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou marcar ele também. Para finalizar, vamos continuar. O número 2, o número par, dá para dividir por ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Aí eu faço 2 dividido para 2, dá 1. 3 dividido para 2, não dá. Então, vou repetir o 3. Na primeira coluna, terminamos, né? Chegamos no número 1, não precisa mais dividir, então a gente repete o número 1. E o número que dá para dividir por 3
se a gente olhar aqui, o único é o próprio 3. Então, eu coloco o número 3. E faço 3 dividido para 3 dá 1. Pronto. Quando chegar em 1, acabou o cálculo. Vamos analisar. Esse número 2 dividiu apenas o número 2 e não 3. Aqui, o número 3 dividiu apenas o número 3, certo? Então, dividiram só 1. Então, ele não entra na conta do MDC. Só vamos utilizar o MDC, o número que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Vamos pegar esses números que dividiram ao mesmo tempo e vamos multiplicá-los. A multiplicação deles nos dará o MDC, ok? Então, eu tenho aqui que 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, o MDC entre 8 e 12 é 4, como vimos anteriormente pelo método dos divisores, ok? Vamos para mais um outro exemplo, incluindo mais um número, certo? Vamos lá. Pronto, nosso próximo exemplo, vamos utilizar 3 números. Agora vai ser o 6, o 8 e o 14. Vamos tentar encontrar o máximo divisor comum entre esses 3 números, ok? Então, a primeira coisa, lembre lá dos números primos, vamos dividi-lo, esses 3 números, a partir dos números primos. Então, qual é o primeiro número que dá para dividir o 6, o 8 ou o 14? Então, são todos números pares, dá para dividir por 2. Então, eu coloco 2. Eu faço 6 dividido para 2 vai dar 3. 8 dividido para 2 vai dar 4. E 14 dividido para 2 dará 7. Ok? Observem que o 2 dividiu os 3 números ao mesmo tempo. Então, eu vou reservar ele. E vou ver os próximos. Eu tenho um número par, dá para dividir por 2. Então, eu vou continuar dividindo por 2. Observe que o 3 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir o número 3. O 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 7 não dá para dividir por 2, eu vou repeti-lo também. Ok? Ficou desta forma. Continuo dividindo. Tem um outro número par aqui, que agora é o número 2. Só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu coloco 2 e faço. 3 dividido por 2 não dá. Repito, 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, essa coluna já terminou. E 7 dividido por 2 não dá. Eu repito 7. Continuo também. 3 só dá para dividir por ele mesmo. 3. 3 dividido para 3 dá 1. Terminou a conta. Essa coluna já terminou, então a gente repete o 1. E o 7 não dá para dividir por 3, a gente repete também. E por fim, o único número que dá para dividir por 7 é ele mesmo, o próprio 7, que também é um número primo. Lembrem? Portanto, 1 vou repetir, já acabou. Aqui também já acabou, já chegou no 1. E agora a gente finaliza essa última coluna. 7 dividido por 7 vai dar 1. Pronto. Percebam que o único número que dividiu os 3 números ao mesmo tempo foi o número 2, e somente ele. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre o 6, o 8 e o 14, que a gente escreve desta forma, máximo divisor comum entre o 6, o 8 e o 14, vai ser o próprio número 2, certo? O único que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Os outros não dividiu os 3 ao mesmo tempo, então ele não entra na conta. Ok? Pronto, pessoal. Finalizamos aqui mais um vídeo. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Tamo junto!